Nós vamos falar sobre saúde da mulher. Março é o mês mundial da conscientização sobre a endometriose, um problema que atinge cerca de 176 milhões de mulheres no mundo. Apesar de muitas mulheres serem afetadas, conseguir um diagnóstico ainda é um desafio comum à maior parte delas. Um estudo feito nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália calculou que se leva pouco mais de 9 anos entre o surgimento e o diagnóstico. E isso mostra a importância de educar tanto as pacientes quanto os profissionais de saúde sobre os sintomas e os métodos de diagnóstico da endometriose. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o ginecologista especialista em endometriose, doutor Kelso Passos. Doutor, muito boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre um assunto tão relevante para todas as mulheres. Boa tarde, Jacqueline. Boa tarde, telespectadores do Você em Dia. É um prazer estar aqui, agradecendo o espaço para estar divulgando e trazendo mais informações, que é tão importante para o diagnóstico dessa terrível doença que aflige milhões de mulheres ao redor do mundo. Sim, doutor Kelso. Primeiro, o que é que causa a endometriose, hein? A causa nós não sabemos ainda, a origem da endometriose. Mas o que é a endometriose? Vou mostrar aqui a vocês, para facilitar. Aqui essa maquete. Então, assim, o útero ele tem 3 camadas. Vocês estão vendo bem aí? Eito, acho estamos que sim, sim. Isso. Essa camada externa aqui, essa mais lisa, que é a serosa. Essa vermelha aqui é o miométrio. E essa camada interna roxa, que é o endométrio. Então, o que é endometriose? É quando você encontra o endométrio, células ou glândulas daqui do endométrio, fora do local dele, fora da cavidade uterina, que é o endométrio. Sim. Você pode encontrar na camada muscular, que é o miométrio, é chamado de adenomiose. A adenomiose nada mais é do que a endometriose no miométrio. E pode encontrar ela em qualquer parte do corpo. Não só na região pélvica, não só nos órgãos reprodutores femininos, mas em qualquer órgão, em qualquer parte. Inclusive localizações extrapélvicas. Já relatamos, inclusive já tive casos de endometriose no diafragma, no coração, no tórax, no pulmão, cérebro. E dentro do abdômen ela pode afetar qualquer órgão, não só úteros, ovários, trompas, mas intestino, apêndice, ureter, bexiga. Então, assim, é uma doença muito séria, muito agressiva e ela acaba, vamos dizer assim, com a qualidade de vida da paciente, Ela restringe, ela limita e muitas vezes impede essa paciente de fazer de tarefas simples do dia a dia, como até mesmo repercute diretamente na sua profissão, ela impacta na hora de trabalhar, de exercer suas atividades diárias, como mulher, como mãe, como profissional. Os sintomas que a gente pode perceber que tem algo aí que não vai bem e que tem a relação com a endometriose. Os sintomas que mais chamam a atenção é a dor, É que a gente chama de dor incapacitante. É aquela dor que a mulher, aquela cólica menstrual, que a mulher não consegue fazer nada, ela fica limitada a ficar deitada o dia todo, aí ela perde trabalho, perde escola, uma série de limitações que ela não consegue fazer, por conta da dor. Uma outra coisa muito frequente é dor ao evacuar. A gente chama, hoje está considerando assim, os sintomas, os 6Ds, que é a dor menstrual, incapacitante, que é a dismenorreia, a cólica menstrual incapacitante, a dor ao evacuar, a dor durante as relações, que é a dispareunia, o outro D, a dificuldade para engravidar, porque muitas vezes a endometriose pode causar infertilidade, a dor pélvica entre as menstruações, em alguns estágios mais avançados da doença, a mulher não sente dor só no período menstrual, ela passa a sentir dor o mês todo às vezes. Nossa. É uma doença realmente que chega a ser incapacitante, em virtude das dores. Sim, bastante. E ela é muito enigmática, porque apesar de todo esse quadro rico, vamos dizer assim, em sintomas, algumas mulheres, 10%, são completamente assintomáticas.
Sim. né? Tem Então, cura a isso endometriose, doutor? a endometriose não tem cura, mas tem tratamento, né? É uma doença crônica que ela não tem cura, mas tem tratamento e desde que seja acompanhada por um especialista, por um ginecologista especialista em endometriose. Sim. E essa demora, essa pesquisa que você citou aí no início da matéria, nos Estados Unidos e tal, 8 a 9 anos. No Brasil, é até maior esse tempo, infelizmente, é de 10 a 15 anos. Isso não é porque a doença é silenciosa, longe disso, né? As mulheres gritam de dor. Isso não é porque a doença precisa de um diagnóstico, de um exame assim, muito específico, né? Muito difícil de ser encontrado, né? A doença, quando a paciente vai para o especialista, ela é diagnosticada 90% das vezes só com a anamnese, que é as perguntas que nós fazemos durante a consulta. Então, a anamnese direcionada, a gente já dá o diagnóstico, às vezes até antes de fazer o exame físico. Mas esse diagnóstico é complementado com o exame físico minucioso, sempre, né? A anamnese minuciosa, o exame físico minucioso pelo especialista e os exames de imagem, que é o ultrassom e a ressonância, sendo que o considerado padrão ouro, hoje em dia, já entrou em consenso, que o melhor exame para endometriose hoje é um ultrassom, desde que também seja feito por um especialista, né? Seja feito por um profissional habilitado, treinado para Sim. endometriose. E Então, a assim, não gente é um está curso... falando aí de como descobrir, né? Mas já Isso. descoberta aí a doença, quais são os tratamentos? Tem algo muito novo que É, possa ajudar? Por o, exemplo, a gente recebeu aqui a participação da Marta Rocha. Ela mandou aí sim. para o WhatsApp da nossa produção e ela diz: eu tenho endometriose e meus períodos são terríveis. Eu sinto muitas dores e nenhum remédio passa. Como eu falei, a dor é o sintoma principal, né, a maioria das vezes presente. E o tratamento é clínico, né, e ou cirúrgico. Então, como a doença não tem cura, você fazendo a cirurgia, você não vai tirar os focos, mas a doença, infelizmente, persiste e com alta taxa de recidiva. O tratamento clínico consiste em remédios, né, hormônios, principalmente para a mulher não parar, para a mulher parar de menstruar, né, é o tratamento principal, à base de progesterona, e pode ser complementado com vários métodos, né? Aí entra a medicina chinesa, óleos essenciais, acupuntura, yoga. Você pode complementar, mas o tratamento clínico, medicamentoso, sempre é necessário. E nós não tratamos, né, assim, por longo tempo, remédios para dor. Na crise, quando a paciente chega em crise, a gente passa analgésicos para ajudar a dor. Mas você controlando a doença através de uma boa alimentação e do hormônio, né, da progesterona, o remédio para dor ele é interrompido, porque a dor não vai mais existir, na maioria das vezes, com o tratamento clínico. Então, o tratamento não consiste em altas doses de analgésicos para passar a dor. Você tem que tratar o foco, o que está causando aquela dor. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor em nosso programa, os esclarecimentos, espero ter ajudado bastante a esclarecer as dúvidas de todas vocês que estão em casa, uma doença aí que atinge tantas mulheres, né? E que é importante a gente fazer um trabalho preventivo, sempre buscar fazer todos os exames, para que a gente possa, né, pelo menos com antecedência, saber se algo não vai bem e que a gente possa prevenir de alguma forma, né? É possível prevenir, doutor? Não, infelizmente não existe a prevenção da endometriose, né? Mas assim, quando o diagnóstico é dado precocemente, porque geralmente a doença começa quando a mulher menstrua. Os sintomas podem ocorrer em qualquer época da vida, mas a doença geralmente se inicia junto com a primeira menstruação. Quanto mais cedo ela tiver o diagnóstico, menos essa mulher vai sofrer, né? E é muito importante a informação. Então, eu sempre deixo o alerta que a dor da endometriose, né, seja ela física ou emocional, ela é real. Ela tem que ser investigada e respeitada. Não é mimimi, não é frescura. A dor é muito importante, tem que ser levada em consideração. Outra dica importante, cólica, toda mulher pode ter cólica, mas uma cólica que incapacita a mulher de fazer alguma coisa, uma cólica que incapacita a mulher de ir para a escola, de ir para a faculdade, de ir para o trabalho,
essa cólica nunca é normal. Uma cólica que leva a mulher a desmaiar, a ir para hospitais, nunca é normal. Um fluxo muito aumentado, uma mulher que usa absorvente noturno, algumas usam absorvente pós-parto, fraldas. Essa menstruação não está normal, tem que ser investigada. E sempre frisando que procurar um ginecologista com especialização em endometriose, para a gente acabar com esse delay aí de demora de diagnóstico de 10 a 15 anos, infelizmente. E esse delay não é porque a mulher não se cuida, nem vai ao médico. Infelizmente, é falta mesmo do diagnóstico preciso. Sim, mais uma vez, muito obrigada, doutor Kelso. A gente agradece aí a participação. Olha só, Kelso Passos, ginecologista especialista em endometriose.